Portugal poupa pouco. O Estado tem um papel importante em encorajar essa poupança. Mas imagine, faz exatamente o contrário. É isso que vamos ver no programa de hoje. Venha daí. Então seja bem-vindo a mais um Business Watch. O Business Watch é um programa novo aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos tratar daquelas questões-chave, estruturais para a sociedade, e particularmente aquelas que afetam sobretudo o mundo empresarial. Ora, como se recorda, nas últimas semanas temos tratado da questão da poupança. No penúltimo programa, tratámos da poupança e daquelas que são as aplicações tradicionais portuguesas. Ora, e como se recorda, nesse programa dissemos que havíamos de voltar ao assunto porque precisávamos de perceber o que é que o Estado pode fazer para estimular essa mesma poupança. Bom, mas antes de irmos ao programa, deixe-me lembrar que o Business Watch é possível graças às parcerias que nós temos, a saber, com o Square Management, mas também com Blue Crown, fundos de investimento. Carlos Tavares. Carlos Tavares, como sabe, é a pessoa que faz comigo isto todas as semanas. Vamos voltar à questão da poupança, precisamente para explicar o que é que está mal, o que é que o Estado poderia fazer. Mas recuperamos um gráfico da semana daquele programa. Só para recordar que nós temos uma taxa de poupança que é das mais baixas, poupança das famílias, que é das mais baixas na União Europeia e que se vê pelo gráfico, em termos líquidos é mesmo negativo, ou seja, como vimos, se considerarmos o património imobiliário do Estado que tem depreciações e se retirarmos essa depreciação do património imobiliário, a taxa de poupança fica negativa, ou seja, as famílias não poupam sequer o suficiente para manter o seu património imobiliário com o valor que tem. E isto é um problema. Vê-se ali, não é? Onde diz Portugal, exatamente. Está a barra cinzenta tem a ver com a tal poupança líquida, que é negativa e é o único país onde isso acontece, mas acontece, isto não foi um ano por acaso, acontece desde 2014, salvo erro. Ou seja, já é um problema estrutural. Que a poupança líquida é negativa, exatamente. E isto é um problema do ponto de vista até macroeconómico, como vimos também, porque a poupança é o espelho do investimento, mas também pela precaução que as famílias têm de ter relativamente ao seu futuro, quer relativamente aos seus rendimentos quando deixam de ter vida ativa, por exemplo, quando precisam de fazer um investimento, a reforma, exatamente, ou quer quando precisam de fazer um investimento para comprar uma casa, etc. E por isso é uma variável que tem de ter especial cuidado e que tem sido pouco cuidada, porque os governos muitas vezes têm a tentação, como falámos também no último programa, de favorecer o consumo, porque o consumo provoca um crescimento mais rápido. Carlos, e nem sequer se pode defender aqui dizendo que, por exemplo, nós não estamos temos companhia no país do sul da Europa, são iguais a nós, e não são. Não são, não. Nós damos para a Itália e para a Espanha e é completamente diferente. E tem taxas de poupança significativamente mais altas, isso para já não falar nos países do centro da Europa, como a Alemanha, claro, que tem uma taxa de poupança de 20%, ou a República Checa. Até a República Checa tem uma taxa também que anda nos 18%. E a Holanda também anda próxima dos 20%, etc. Carlos, e como nós vimos naquela altura, naquele programa, a taxa de poupança é fundamental para nós ajudarmos a autofinanciar o nosso investimento. O nosso investimento e também para as famílias se precaverem relativamente ao seu futuro. Sim. Uma das razões pelas quais a poupança é baixa é porque o Estado se encarrega de financiar a sua própria poupança com impostos sobre as famílias. Sim. E neste gráfico vemos aquilo que chama poupança forçada, mas é forçada no sentido, não é que uma coisa é poupança forçada que fica ao lado das famílias, outra coisa é a poupança forçada, mas que reverte para o Estado. E nós temos taxas, se somarmos o IRS mais a TSU do empregado, não é? Para a contribuição para a segurança social do empregado, nós temos taxas de tributação que são próximas, ou em alguns casos superiores, a países que têm rendimentos muito mais altos. E que, como se vê ali, e como se vê neste gráfico. Por exemplo, imagino a Azul temos a taxa de tributação completa, portanto, Segurança Social mais IRS sobre um salário médio. Nesta altura o salário médio andava à volta dos 1.400 euros. Sim. Com aquela taxa de tributação, o salário médio líquido fica na ordem dos 900 euros. Com 900 euros é muito difícil poupar. É verdade. Teremos que reconhecer. Depois a Vermelho tem um rendimento que seja 2/3 superior ao salário médio, 1,67 vezes o salário médio. Mais uma vez, o salário líquido que resulta dali para um rendimento que já é 2/3 superior ao salário médio é à volta dos 1.500 euros.
também não é muito fácil poupar muito com 1.500 euros. E fica abaixo da Holanda, por exemplo. E fica abaixo da Holanda, só que a Holanda tem um salário que é várias vezes superior aos nossos salários médios e aos salários mais elevados também. E por isso para um holandês com a mesma taxa de tributação é mais fácil pôr alguma coisa de lado para um português que fica com 900 ou 1.500 euros. Moral da história, o Estado tem aqui o papel exatamente oposto do que ele devia ter. O Estado aqui está a financiar a sua própria poupança. Também por esta razão é que a poupança do Estado aumentou nos últimos anos. O Carlos há bocadinho referiu aí um aspecto que me parece que a gente devia sublinhar, que é este. Normalmente, a classe política, eu estou a falar do anterior governo, por exemplo, os 3 anteriores governos de António Costa, e até o governador do Banco de Portugal atual, tem aquela mania de dizer assim, mas a carga fiscal aumentou, não é porque o IRS tenha aumentado, é porque há mais emprego. Bom, isto é uma falácia. De facto, o Estado vai buscar lá muito dinheiro às contribuições para a segurança social. E o IRS tem aumentado, quer por força do aumento das taxas, como aconteceu durante o período da Troika, e supostamente era um aumento temporário. E esses 4 pontos mantêm-se. Exatamente. Quer tem aumentado também de alguma forma, vamos chamar, passa a expressão subreptícia. Que é não atualizar os escalões de IRS, por exemplo, não à inflação. Atualizar os escalões, é mexer nas deduções e, portanto, se nós formos ver a taxa efetiva de IRS tem aumentado, de facto, muitas vezes sem aumentar a taxa nominal. Por exemplo, Carlos, uma das coisas que normalmente não é referida, dizemos assim, por exemplo, se você tiver uma casa, pode deduzir os juros até 400 euros. Estes 400 euros já estão lá em vigor desde 2004, nunca mais mudou. Sim, nas deduções tem havido alterações nas deduções que as pessoas não se têm apercebido. Por exemplo, houve uma altura quando o IRS foi criado que as deduções para a saúde eram ilimitadas. É verdade. Eram deduções à matéria coletável, nem sequer era a matéria coletável e eram ilimitadas. Com o tempo elas transformaram-se em deduções à coleta e depois passou a haver limites relativamente baixos, mas com uma agravante, é que há um limite global para todas as deduções. Muitas vezes inutiliza. Se mais nas outras, depois aquela deixa de ter efeito. Muitas vezes inutiliza algumas deduções. Quando nós pensamos que há deduções para a saúde, para as rendas, para a educação e tudo isso, muitas vezes algumas delas já não são utilizáveis porque estão consumidas por um limite global que é relativamente baixo. Isto é uma forma muito encoberta de aumentar a carga. Exatamente. Bom, Carlos, e agora tínhamos aqui mais alguns pormenores interessantes para ver. Outra das razões pelas quais as famílias não poupam é porque se instalou a convicção de que não há um problema com o futuro da Segurança Social, ou seja, que as famílias terão a sua reforma naturalmente. Ora, se nada for feito, já tínhamos visto aqui que a taxa de substituição daqui a 25 anos, ou seja, uma pessoa que tenha agora 40 anos, quando se reformar, teria uma taxa, uma reforma que seria cerca de 40, pouco mais de 40% do seu último. Portanto, os espectadores estão a ver, imaginem, a efeitos de cálculo, que teriam um salário de 1.000 euros, ficariam com 400 euros. 400 euros. De reforma. De reforma. Há alternativas a isto, que é aumento da idade de reforma, mas um aumento substancial, não é? Sim, não são meses. Não são os meses, são anos e vários anos de aumento da idade da reforma, ou o aumento da tributação, mais uma vez. O que também já, para estes níveis de tributação, já há um limite. Ora bem, portanto, mas isto faz com que as pessoas, e com este discurso de alguma facilidade para falar dos excedentes da Segurança Social, falar das folgas na Segurança Social, que é algo que me faz muita confusão. Eu já lá vou às folgas, até porque nós vamos ter que fazer mais tarde um programa só sobre a Segurança Social. Mas deixa-me fazer uma pergunta, Carlos. Não é só o Estado que não ajuda. Por exemplo, quando os portugueses fazem aplicações em depósitos a prazo, eu pedi ao Marco para mudar. Não, este é um gráfico que já vimos, vimos da última vez, que são as aplicações. Sim. As aplicações ainda são maioritariamente em depósitos a prazo, como vimos. Sim. Há ali uma área que era que dizia ações, investimentos, ações, fundos de investimento e outras aplicações. Sim. São as obrigações, fundos de investimento ações, fundos e outras aplicações. E outras aplicações. Mas falta ali nomear uma componente muito importante, porque naquela parte verde mais escuro estão também os certificados da Forro e as aplicações de poupança e já lá vamos. Do Estado. Já lá vamos. Mas eu queria ver o gráfico seguinte, que é para as pessoas perceberem como é que são depois prejudicadas nesse processo todo. O que nós temos aqui é vermelho mais claro.
as taxas de empréstimo dos bancos. A particulares. A particulares, sim. Temos a azul as taxas de depósitos. Certo. E depois temos a verde aquilo que é a margem que os bancos têm. A diferença entre as duas taxas. Isto foi o que é a história desde 2014 até as taxas de juros baixaram drasticamente. Quando as taxas de juros baixaram. O que nós vemos no gráfico é então desde 2014, quando as taxas começaram aquela baixa substancial e depois ficaram praticamente a zero, nas taxas de depósitos foram rapidamente para zero e assim se mantiveram. E depois há a recuperação que para as taxas do crédito começa ali alguns no início de 2021 e a recuperação das taxas dos depósitos que só começa no final de 2022 praticamente. Primeiro, são as taxas dos novos créditos e dos novos Primeiro depósitos. Há uma desfasagem entre o momento em que se começa a subir taxas ativas e depois sobe as taxas passivas. Exatamente. E mesmo assim a diferença entre uma e outra é muito grande. Isso fez com que a margem naquele período subisse bastante a partir de 2021 e tivesse um pico ali no final de 2023 e depois então baixou para níveis normais, parecidos com os que tinha ali em 2020, 2021, mas isto mostra como, digamos, a poupança acabou por ser penalizada em termos de remuneração e nessa altura os particulares procuraram algumas alternativas, porque esse é que é o problema, que é para garantir o incentivo à poupança, os particulares têm que ter, as famílias têm que ter alternativas. Sim. Pronto, os bancos têm... Porque não é nos depósitos a prazo. Mas curiosamente os portugueses continuam a meter dinheiro em depósitos a prazo. Continuam porque as alternativas, como sabem, no mercado de capitais são relativamente escassas. E a grande alternativa que se desenhou durante certificados de aforro. Foram os certificados de aforro ou produtos do Tesouro, que poderiam ser outros diferentes dos certificados de aforro, acabou por ser limitada e travada. Sim, aliás, nós temos o gráfico seguinte que ilustra perfeitamente aquilo que é a evolução das taxas dos certificados de aforro. É este. Exatamente. Os certificados de aforro tiveram durante muito tempo uma taxa também próxima de zero, porque estavam ligados ao Euribor. Quando a Euribor subiu, naturalmente as taxas de certificados de aforro subiram até ao seu máximo, porque tinham teto, que eram 3,5%. 3,5% que para o Estado tem um custo que não é 3,5%, porque tem que lhe deduzir o IRS que as famílias pagam e que é de 28%. Sim. E portanto a taxa, o custo máximo que ele atingiu foi 2,5%. Okay. Mas o Estado decidiu acabar com que na altura era menos do que o custo das obrigações do Tesouro nos mercados internacionais. Que essas, quando são colocadas em não residentes, são taxas de juro que não pagam, não têm retenção de IRS e, portanto, não tem aquele abatimento. E vimos que os certificados de aforro tiveram durante muito tempo, a vermelho está a taxa de juro real, portanto descontada a inflação, de taxas de juro fortemente negativas. E quando houve a travagem dos certificados de aforro, que foi feita por redução da taxa, mas pior do que a redução da taxa foi a limitação do montante a 50 mil euros, que era consumido pelo limite anterior que existia, que era 250 mil euros, que já contava também. Por alguma razão, por razões que são difíceis de explicar, este instrumento, na prática, é dos poucos instrumentos alternativos que as famílias têm, porque não sei se já experimentou tentar investir em obrigações de tesouro diretamente, não é fácil. Dificilmente. Não sei se já experimentou tentar comprar bilhetes do Tesouro, por exemplo, que outro problema. Também não é fácil. E os certificados do Tesouro, que foram outro produto popular, mantiveram taxas de juros muito baixas, que ainda não foram até este momento atualizadas. E aqui o Estado, de facto, tem que atuar como regulador do mercado, de alguma forma. Ou seja, o Estado quer que as pessoas poupem mais, tem que dar também o exemplo. Quando nós temos um mercado financeiro que é pouco concorrencial, no sentido de que os produtos o setor não bancário do sistema financeiro tem uma expressão relativamente pequena, até porque parte dele também é controlado pelo próprio setor bancário, pelos próprios bancos. E quando isso acontece assim, a forma que o Estado tem é fomentar a concorrência, é introduzir... Tem Estado a fazer exatamente o contrário. E o Estado tem interesse nisso, porque ao se colocar... Eu tenho muita sensibilidade a isto, porque lembro-me quando, no tempo do governo do professor Cavaco Silva e do
ministro Miguel Cadilho, eu estava nas finanças nessa altura, nós demos um grande impulso aos certificados de aforro, precisamente como instrumento de poupança dos particulares, a ponto de, num ano, não sei se recorda, o subsídio de férias, de Natal dos funcionários públicos ser pago em certificados de aforro, que era um elemento de estabilização macro, mas ao mesmo tempo de poupança das famílias. Pois. Poupança forçada é verdade, mas que as famílias ficaram com o dinheiro, não foi o Estado através dos impostos. Ficou através dos impostos. Eu gostava, independentemente de virmos a fazer um programa sobre a segurança social, porque anda para aí uma demagogia brutal e vergonhosa, eu gostava de que pegasse nesta questão de estarmos agora aqui a discutir um novo aumento extraordinário de pensões, depois 6 que já foram feitos nos últimos 8 anos, e a folga na segurança social. Eu não vejo folga nenhuma. Pois, o problema é que nós temos um regime de repartição puro, em que são as contribuições. Quem está a trabalhar paga as pensões de quem está a trabalhar que paga as pensões de quem está reformado, só que isso tem um limite, como vimos, ou seja, se nada for feito nesse regime, as contribuições deixam de chegar para pagar as pensões, pelo menos ao nível que estão neste momento. Isto porque nós temos uma contabilidade pública que é uma contabilidade ainda muito de caixa, sobretudo na Segurança Social, em que, imagino que era uma empresa, que estávamos a falar de uma empresa, do seu balanço tem que inscrever os ativos e os passivos e as suas responsabilidades futuras atualizadas para o presente, descontadas pelas taxas de juros para o presente. Se fizesse essa conta para a Segurança Social sem alterar o valor atual das pensões, a Segurança Social estaria num déficit, portanto, se fosse uma empresa, estaria em situação da chamada falência técnica. E por isso Ou seja, não há folga nenhuma. Mesmo fala-se muito dos novos contribuintes, designadamente imigrantes para a Segurança Social, mas esses imigrantes também vão ser receptores de pensões mais tarde e, portanto, também não se pode entrar só com aquilo que eles estão a pagar, tem que entrar com aquilo que eles no futuro irão receber descontado para o momento presente. E por isso é que, de facto, esse discurso da folga da Segurança Social é um discurso perigoso, porque ignora a situação verdadeira da Segurança Social e não podemos avaliar a situação da Segurança Social pelo momento presente. Teremos de avaliar responsabilidades futuras. Porque senão a alternativa, como disse, é ou baixar as pensões, ou aumentar a idade de reforma, ou subir outra vez os impostos. E o Estado aqui, mais uma vez, o Estado até criou um instrumento interessante, que é o Fundo Complementar de Reforma Público. Olha, eu nem me lembrava disso. Para evitar aquela discussão sobre a privatização da Segurança Social, criou um mecanismo que permite que as pessoas descontem ou afetem uma parte dos seus rendimentos a um fundo de reforma público que depois vai capitalizando e as pessoas depois receberão na reforma. O erro deste fundo, ou a limitação, é que só permitem um desconto de uma taxa de 2% sobre os rendimentos para esse fundo, ou pode ir a 4% em alguns casos, entre 2% e 4%. Uma das propostas, por exemplo, que naquele trabalho que fizemos na SEDES, que se chama Por uma Verdadeira Reforma Fiscal, uma das propostas que nós fazemos é que possa ir até 20% do salário, quer dizer, porque não é uma isenção, é uma isenção no presente, ou seja, mas quando as pessoas receberem as rendas correspondentes vão pagar o imposto, portanto é um diferimento da tributação. Este sistema tem tido muito sucesso noutros países. A Inglaterra, por exemplo, permitiu de facto aumentar a taxa de poupança e que as pessoas tivessem essa aplicação alternativa para complementar a sua reforma, e aqui seria um instrumento extremamente poderoso, que era o Estado prescindir de alguns impostos hoje para os receber mais tarde e permitir que as pessoas poupem, e essa, de facto, para taxas de tributação tão altas, não há incentivo melhor do que permitir que uma parte seja isenta de imposto no presente. Carlos, vou propor que a gente trate num programa posterior com este título: afinal há folga na Segurança Social ou não? Fica para o próximo programa. Muito bem. Bom, chegamos ao final do Business Watch de hoje. Como sabem, é um programa novo aqui do canal Acordo Dinheiro. E antes de irmos embora, quero lembrar que o programa é possível graças às parcerias que nós temos, neste caso com a Square Management, mas também com a Blue Crow Fundos de Investimento. Carlos Tavares, muito obrigado. Fica então o convite feito para o próximo programa. Vamos tratar da folga na Segurança Social.
Já percebeu qual é o tema do próximo programa. Fique bem, o Business Watch sai sempre à quinta-feira às 12 horas no Facebook e depois mais tarde no YouTube, e nós voltaremos na próxima semana. Muito obrigado.